Atenção, ótimas notícias na revisão da vida toda. Saiu o esperado voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu já tive acesso ao documento oficial assinado pelo ministro Alexandre e vou trazer aqui para vocês, tá certo, pessoal? Estou aqui no carro trazendo as últimas informações, então já se inscreva nesse canal se você gosta de se manter bem informado. E de antemão, eu já quero tranquilizar o seu coração. Acalma a sua ansiedade, que o ministro Alexandre de Moraes continua de forma favorável aos aposentados. O ministro Alexandre de Moraes é o defensor da terceira geração, é o defensor dos idosos. E eu tinha certeza que ele não tinha recuado. Ele continua defendendo até o final a defesa e a vitória dos aposentados. Pessoal, eu digo isso, vou trazer o voto, vocês vão acompanhar comigo. Segurança jurídica, é direito adquirido, é justiça social. A justiça tem uma função social e o INSS, ao prejudicar tantos aposentados, o STF, ao julgar já de forma favorável, e agora vai ter que cumprir essa decisão. Então, pessoal, demorou tanto para acontecer que agora o Moraes já tá sem paciência, meus amigos. Vocês sabem lá do Elon Musk, ele não quer nem ouvir falar do nome do Elon Musk e daqui a pouco ele não vai nem querer ouvir falar o nome do INSS, que ele vai mandar pagar os aposentados. Se liga, vem comigo aqui nesse voto, pessoal, e vamos juntos. Ó, para quem não conhece, ó, estamos juntos aqui, o Dr. Harrison, tá certo? Do nosso escritório. Estivemos em São Paulo essa semana, já retornando aqui, daqui a pouco já retornamos de novo para São Paulo, meus amigos. E daqui a pouco é Brasília e a gente não para. Então deixa eu só trazer as informações, só o Hora da Bahia, depois a gente faz a análise mais criteriosa, tá bom, pessoal? Então, ó, voto do ministro Alexandre de Moraes oficialmente, tá? Documento oficial que eu já tive acesso. Bom, o ministro Alexandre de Moraes começa falando. Ele vai trazer o resumo do processo, o que está acontecendo até o momento. Só isso aí já dá 3 páginas de voto que eu já vou pular, que eu sei que você quer saber o que interessa. O primeiro, a gente tem que lembrar que tem as ADIs 2110 e 2111, né? A 2110 foi o IEPREV que entrou com embargos. O IEPREV mesmo colocou no corpo da petição: olha, embora haja o entendimento de que amicus curiae não pode recorrer de embargos de declaração, mesmo assim nós estamos trazendo a modulação de efeitos como uma matéria de ofício, ou seja, assim que o STF, tendo sido provocado mesmo em um embargo que seria irregular, ele vai ter que analisar. E aí depois nós tivemos, com a intervenção do Medeiros, do próprio Miguel Torres, né, junto também com os advogados da BL auxiliando nessa questão, tivemos aí sim a oposição dos embargos de forma oficial. Então, já vou para o que interessa aqui, para o que o ministro Alexandre de Moraes decidiu. Por quê? Em relação aos embargos do IEPREV, ele acompanhou o Nunes Marques. Aí você fala: ih, não, calma. Por falta de legitimidade, falta de capacidade processual. Mas acalma o seu coração, porque foi nos embargos de quem era realmente legitimado, a CNTM, e aí a gente já vai ter essa grande notícia e também trazendo um alento para o aposentado que já estava com o coração ferido, né? Já sem estômago para aguentar essa demora. Então, embargos de IEPREV não foram recebidos, tá bom, pessoal? Já vamos aqui. Mas assim, o texto dos embargos era quase a mesma coisa, então fica tranquilo, tá? Não é prejuízo nenhum, inclusive era esperado, como o próprio IEPREV trouxe. Mas eram embargos necessários, pessoal. Alguma coisa tinha que ter sido feita, então, muito bom. Já nas ADIs 2111, a gente tem o requerente da demanda, CNTM, esse sim pode entrar, né, com os embargos, e ele fala, olha, que o STF não levou em conta, né, a superestimação acerca do número de processos e o potencial impacto financeiro e pediram essa modificação do julgado. A AGU fez a manifestação e aí ele já começa a aula dele, meus amigos. Vamos aqui pular, ó, beleza. Então, em relação ao embargos do IEPREV, ele, né, não recebeu também, tá certo, pessoal? Agora, em relação à CNTM, ele apresenta divergência do relator, ou seja, ele entendeu de modo diferente do relator.
E ele coloca em negrito, pessoal, em negrito. Depois eu vou colocar no computador, tá? Mas ele coloca em negrito: registro ainda. Estão pendentes de julgamento os embargos de declaração contra essa decisão de mérito no processo paradigma da repercussão geral. Assim, compreendo que eventuais discussões quanto ao mérito específico da regra de transição da revisão da vida toda devem ser conduzidas nesse recurso extraordinário paradigmático. Quem acompanhou as lives viu, eu falei, o que eu acredito que pode estar acontecendo é que o Alexandre de Moraes vai levar as discussões pro tema 1102, que é a revisão da vida toda propriamente dita. Olha, ele relembra que as teses fixadas no âmbito de repercussão geral têm natureza de precedentes qualificados, cuja observância é obrigatória pelas diversas autoridades jurisdicionais brasileiras. Ou, sob pena de reclamação constitucional, uma ação aí que tem muita coisa para trabalhar ainda, meus amigos. E ele continua: o STF tem o dever de zelar pela estabilidade da jurisprudência. E ele respeita a superação de jurisprudência. Ele fala, o overruling, que é um tribunal superior alterar o seu entendimento. Por exemplo, o STF lá em 1980 julgou de uma forma e em 2020 ele julga de outra. Tudo bem, passaram-se 40 anos. Mas, olha que interessante, ele fala que a superação da tese anteriormente fixada em sede de repercussão geral ocorreu unicamente em razão de mudança na composição da corte e em julgamentos de ADIs genericamente propostas em relação a toda a legislação. Por isso que eu falei que foi uma manobra você colocar as ADIs para interferir na revisão da vida toda. Porque 24 anos atrás, quando as ADIs tiveram a sua entrada no STF, a ideia inicial era proteger o segurado do fator previdenciário, da carência do salário maternidade, e não era discutir revisão da vida toda ou inclusão de cálculos anteriores a 94. Então realmente foi uma forçada de barra. O ministro Moraes continua: no julgamento de mérito, concluído em dezembro de 2022, participaram da votação os ministros aposentados Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, enquanto no julgamento de mérito das ADIs, ocorrido apenas 1 ano e meio depois, esse tribunal tinha uma nova composição: Cristiano Zanin, Flávio Dino e possibilidade do voto do André Mendonça, que não votou porque o Marco Aurélio já tinha votado e depois se aposentou. Diante desse cenário de mudança na composição da corte, é que a tese fixada para o tema 1102 foi superada. E não porque houve mudança da realidade dos fatos ou alteração das concepções jurídicas dominantes que justificassem a superação do precedente qualificado desse Supremo Tribunal Federal. E agora entra o que todo mundo aqui estava pensando. Olha só esse parágrafo, essas palavras do Moraes. A rigor, não houve sequer transcurso de tempo razoável que conduzisse a uma revisão de tese. Ao contrário, as conjunturas social, econômica e jurídica relativas a essa controvérsia são as mesmas de dezembro de 2022, quando foi fixada a tese para o tema 1102. Eu sempre falei isso para vocês. O que mudou em menos de 2 anos para o STF alterar radicalmente o seu entendimento? O Moraes colocou na lata, pessoal. O Moraes jogou tudo no ventilador e vai até o final agora, porque ele tá falando, ele tá aqui atacando mesmo que essa decisão só foi alterada por mudança de composição do STF e por usarem as ADIs que haviam sido propostas genericamente sobre alguns trechos das leis, mas não especificamente sobre revisão da vida toda. Rapaz, aí sim, hein, gente, olha só, calma o seu coração, vamos juntos. E essa compreensão foi conflitante do tema 1102 com as ADIs, e ele fala que não me parece ser correta essa afirmação, uma vez que o tema 1102 analisou especificamente a regra de transição, fixando enunciado detalhado e aplicado a todos os casos concretos idênticos ao julgado. Como sustentei por ocasião do julgamento de mérito, considero que o tema constitucional é diverso da tese veiculada do recurso extraordinário 1.276.977. Ou seja, as ADIs estão julgando um objeto diferente do objeto da revisão da vida toda. E tanto as ADIs 2110, 2111, o relator ministro Nunes Marques, como no Marco Aurélio,
todo mundo pressupõe análise de constitucionalidade e ninguém está falando que seja inconstitucional. Só que as ações diretas, as ADIs, se voltam à análise em abstrato do dispositivo, enquanto a discussão no recurso extraordinário diz respeito à sua aplicabilidade em situações nas quais a regra definitiva da reforma da Previdência seja mais benéfica ao segurado do que a norma de transição. Então, uma controvérsia é diferente da outra e tem que sim considerar todo o período contributivo quando aquela forma de cálculo for mais favorável. E não se postulou a declaração total de inconstitucionalidade, apenas a não aplicação de uma norma quando não for mais favorável. É isso, pessoal. E continuando, agora só vem melhorando, filho. Só vem aula de direito constitucional e de direito previdenciário. Eu falei para vocês. E vamos juntos. Ele entende que os casos estão relacionados a uma interseção, mas que você continuar com essa decisão das ADIs vai prejudicar diretamente o que foi debatido, né? Se você continuar querendo uma tese vigente, cogente de aplicação obrigatória. Só que ele entende que a discussão não deve repercutir diretamente sobre a revisão da vida toda do tema 1102. E ele relembra que no julgamento do mérito da revisão da vida toda, ponderei que a exposição de motivos estabelecia o porquê excluir contribuições anteriores a 94. Foi para proteger o segurado. A intenção da regra de transição, ao excluir contribuições anteriores a julho de 94, era preservar o valor das aposentadorias dos efeitos deletérios dos altos índices de inflação do período anterior a esse marco. Então, a lei trouxe essa possibilidade de excluir contribuições anteriores a 94 para proteger o segurado, porque a gente tinha inflação galopante. De dia a carne estava num preço, de tarde já estava em outro. Então, para proteger o segurado é que essa regra deveria ter sido aplicada, e não quando prejudicasse, meus amigos. É uma aula, né, pessoal? É uma aula, não tem como. O ministro Alexandre de Moraes está indo para cima aqui. E ele traz ainda, né, o exemplo aqui do segurado que estaria recebendo 1.493, mas que os proventos deveriam subir 1.823. Então houve prejuízo a esse segurado. E a bondade do legislador, ou seja, o legislador quis ajudar. Essa bondade, ao estabelecer uma regra de transição, acabou virando uma maldade em muitos casos, que aí o valor da aposentadoria ficou menor. Então, a corte reconheceu aos segurados o direito de manifestar para a administração pública que a bondade não serviu, devendo ser aplicada a regra geral. Justamente por isso que o STJ também reconheceu de forma unânime e depois o STF, pessoal. Ao aplicar a norma transitória para todos, nós teremos ainda mais uma desigualdade no Brasil. Ministro Alexandre de Moraes, ele tem o coração que olha para os aposentados. Ele quer saber não de rombo de previdência, não de números falaciosos do INSS. Ele quer saber de justiça social, meus amigos. Ele quer saber de pessoas que passam a ganhar mais com o decurso do tempo e serão beneficiadas. Mas os que mais necessitam, as pessoas mais pobres, com o tempo passaram a ganhar menos em virtude da menor escolaridade e tem quase 30% dos seus benefícios suprimidos. Ou seja, meus amigos, ele olha aqui para os pobres, não o milionário de empresa que vai se aposentar muito bem. E não tem nada de errado com isso. O errado está em prejudicar os pobres com essa regra. Meus amigos, isso aqui é uma aula de direito constitucional, previdenciário e de cidadania também, olhando pelos aposentados. E aí, ele diverge parcialmente. Então, embargos do IEPREV ele acompanhou o Nunes Marques, mas quanto a isso, tranquilo, sem crise, tranquilo, pessoal. Isso aí, beleza. Aí o que interessa está aqui. No ponto 2, ele dá provimento aos embargos de declaração na CNTM, no sentido de que a decisão proferida nas ADIs não afasta o entendimento definido pelo STF em sede de repercussão geral, pelo qual, e ele coloca de novo, porque tem ministro do STF com memória curta, ele já colocou de novo aqui, ó.
O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência das novas regras da Emenda Constitucional 103, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Agora, meus amigos, acalma o seu coração. O ministro Alexandre de Moraes, mais do que nunca, está a favor dos aposentados, mostrando que as ADIs não devem interferir na revisão da vida toda. E se quiserem fazer modulação de efeitos, se quiserem limitar atrasado, se quiserem limitar algum direito do aposentado, essa discussão vai ter que ser retomada lá no tema 1102. Por isso que ele não tirou o destaque do tema 1102. É porque é lá, pessoal, que a gente vai ver os embates, as aulas, é lá que a gente vai ver tudo acontecer. Então, por enquanto, continua dessa forma. Vamos ver como os outros ministros irão votar. Está aparecendo agora no site do STF ainda, né, o voto do Nunes Marques e também os ministros acompanhando o Nunes Marques. Mas calma, porque isso vai ser atualizado e a gente vai trazendo essas atualizações. Que Deus te abençoe grandemente. Dr. Harrison aqui fazendo questão de mandar um abraço, respondendo já o pessoal aqui. Pessoal, a gente não para. Nossa equipe em São Paulo, nossa equipe em Brasília, nossa equipe no Paraná e também nós aqui viajando onde for preciso. É congresso em São Paulo, é atendimento presencial, é audiência no TRF, audiência no STJ, STF em Brasília. Onde precisar, nós estaremos. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima. Vamos juntos!